Boa noite, a graça e a paz. Abra sua Bíblia em Gênesis 29. Nós vamos ler dos versos 31 ao 35. Gênesis 29. Do 31 ao 35. Todo mundo encontrou? Amém. Diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Vamos orar? Senhor, engrandecido e louvado seja o teu nome. É com temor, com tremor, com satisfação, Senhor, que nós subimos aqui para expor a tua palavra. Senhor, nos ajuda na exposição da tua palavra. Tu conheces a necessidade da tua igreja. Nós estudamos, nós nos esmeramos, mas se não tiver uma intervenção tua, de nada adianta. Nós somos conscientes disso, da necessidade da ação do teu Espírito Santo na exposição da tua palavra. Fala conosco esta noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos pensar um pouco hoje sobre a inclinação do nosso coração de buscar satisfação nas coisas deste mundo. Vou repetir. A inclinação do meu e do seu coração de buscar satisfação nas coisas desse mundo. Eu vou falar uma frase e eu quero que você complete essa frase. Claro que não vai ser audível, mas você vai dizer para você mesmo. E eu queria que você fosse bem sincero, porque você vai estar diante de Deus. Então, diante de Deus não existe, a gente não pode se esconder. E Ele sonda o seu coração. Eu queria que você completasse essa frase aí, aonde você está sentado, e continuasse com essa frase durante toda essa pregação. Hoje eu ficaria realmente satisfeito se... Ok? Seja sincero. Não minta não, que Deus sabe. Hoje eu ficaria realmente realizado se... Um filósofo russo disse uma frase muito conhecida: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Um filósofo também chamado Pascal, conhecido por ter sofrido muito, por viver uma vida de enfermidade, certa vez falou assim, olha que coisa linda: houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade. Ele estava se referindo ao Éden. Houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, que desde então ele tenta preencher esse vazio buscando em coisas e pessoas. Mas tudo isso é inadequado, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. Agostinho disse: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Salomão falou:
vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Salomão estava dizendo que toda satisfação humana, ela é transitória, ela é inútil e ela é vã. Onde a humanidade tem buscado satisfação? Alguns querem andar o mundo inteiro numa bicicleta. Outros almejam subir o Monte Everest. Outros criam cachorros. Onde a humanidade tem buscado satisfação? Onde nós cristãos temos buscado satisfação? O que encanta o seu coração? Qual é o sentido de você acordar todos os dias? Um senhor de 68 anos, brasileiro, ele foi o primeiro e único idoso com idade mais avançada a subir o Monte Everest. E quando ele desceu, extremamente eufórico, ele falou: a gente se prepara para fazer alguma coisa. Então, quando você consegue e completa, a satisfação é muito grande. Um menino de 11 anos, morador de uma favela de São Paulo, disse o seguinte: o meu maior sonho é conquistar a carreira de jogador e ser feliz na vida. Um médico, ele declarou no dia do médico: a medicina esteve presente em meus sonhos, em meu projeto de vida. A busca de satisfação e realização não é um assunto da modernidade. Os coaches têm ganhado público falando de realização pessoal e satisfação pessoal. Mas isso não é um assunto novo, porque a Bíblia fala de pessoas que sempre buscaram satisfação e realização em alguma coisa. Por exemplo, Gênesis 31, Raquel, em competição com Lia, quando vê que é estéril, ela diz: dai-me filhos, senão eu morro. Raquel queria porque queria ser mãe. Daniel 4:30 vai nos dizer que Nabucodonosor, olhando o reino da Babilônia, olhando suas conquistas, ele diz: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O orgulho e os feitos de Nabucodonosor naquele momento eram a sua maior satisfação. Lucas 12, do 16 ao 20, Jesus vai falar por uma parábola acerca de um homem rico que acumulava muitas riquezas, encheu os seus celeiros de bens, e quando ele vê que seus celeiros estão cheios, no verso 19 ele diz: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. A satisfação daquele homem estava nos bens e nas riquezas. E Jesus vai dar uma resposta a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Irmãos, a história de Lia não é diferente. Lia se parece conosco. Lia se parece com a nossa geração, que anda à procura de satisfação e realização em coisas ou pessoas. Nós vamos ver nesta noite que Lia passou a sua vida inteira em busca do amor de Jacó e não percebeu que a graça de Deus era muito maior em sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa realizada? Hoje você seria uma pessoa realizada se complete. Você tem contentamento? O que falta mais acontecer na sua vida? Você é uma pessoa abençoada? 1 Pedro 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nada mais poderia acontecer na sua vida. Era para nós sermos as pessoas mais satisfeitas deste mundo. Porque o nosso Senhor
sangrou ali no Calvário, por mim e por você. E por causa disso, nós temos uma viva esperança. Mas vamos para a história de Lia. Não vou pedir para você ler, mas para a gente entrar dentro dos versículos que nós lemos, nós precisamos entrar no pano histórico, no contexto da vida de Lia. Os versos 16 ao 20, do mesmo capítulo que nós lemos, de Gênesis 29, é a primeira vez que vai falar sobre Lia. E a Bíblia, quando fala de Lia, diz assim: Lia era filha de Labão e irmã de Raquel. Logo em seguida, Moisés, que é o autor de Gênesis, vai dizer assim: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. O que Moisés queria descrever aqui? Os comentaristas vão dizer que Moisés não estava se referindo à saúde. Moisés, em outras palavras, ele estava se referindo à beleza. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Raquel era bonita e Lia era feia. Existe gente bonita e existe gente feia. Embora agora, né, essa onda aí esquerdista é que tudo é belo. Não, irmãos, tem gente bonita e tem gente feia. É o que Moisés diz aqui. Raquel era bonita de porte e semblante. Raquel era uma gata. E Lia tinha os olhos baços. O que significa olhos baços? Uma palavra extremamente complicada de tradução. Porque no original vem de embaçados. Alguma coisa na visão que atrapalhava. Os estudiosos vão dizer que Lia tinha um problema na visão. E existe uma tese bem comum, e eu comungo com essa tese, que Lia era estrábica. Com todo respeito a quem é estrábico. Lia era zanoia. Lia tinha algo nos seus olhos, que quando você olhava para ela, você dizia: que mulher feia. É isso aqui. Lia estava fora dos padrões. O mundo hoje colocou um padrão e todos nós temos que caber dentro dele. E eu quero dizer logo a você, esse padrão é impossível de ser alcançado. Quantas pessoas sofrem por não corresponderem ao padrão de beleza? Irmãos, é impossível. É impossível a gente ter aquela barriga chapada de sempre. Né? Aquelas mulheres assim, maravilhosas, que a gente olha assim: meu Deus. Esse é o padrão do mundo. E quando a gente está fora desse padrão, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Quantas pessoas hoje sofrem por não corresponderem ao padrão de beleza? E deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Existe algo chamado biotipo. Tem pessoas que vão ser gordinhas pro resto da vida. Me desculpe, você pode malhar o resto de sua vida, comer alface o resto de sua vida. Se você beber 2 copos d'água, você já está gorda, porque você tem tendência. Ou você aceita. Eu não estou dizendo que você não faça uma dieta por saúde. Não estou dizendo que você não faça exercício por saúde. Eu estou dizendo que tem coisas que não dá para a gente entrar dentro desse padrão. Outras são baixinhas. Há uns anos atrás, eu fui chamada para falar a umas esposas de pastores em Maceió. E a esposa do líder lá, pasmem, era menor do que eu. Fiquei feliz. Mas, lembre-se, ela era menor do que eu, com um salto desse tamanho. E eu preguei. Aí, quando terminou, ela disse: irmãos, que palavra, mesmo sendo baixinha. Eu disse: eu não tenho problema de ser baixa. Eu não sei por que ela está dizendo isso. E ela ficava nessa tecla: é baixinha, mas a danada prega. Eu digo: meu Deus, por que essa mulher está assemelhando a minha pregação com eu ser baixa? Quando a gente terminou, que eu conversei com ela 5 minutos, eu detectei.
E extremamente complexada, porque era baixa. Sabe o que foi que ela me disse? Que varria a casa de sapato alto. Que não usava sandália rasteira nem em casa. Irmãos, a gente ri, isso é sério. Uma mulher de Deus, uma mulher fazendo a obra do Senhor cheia de complexo. Por quê? Porque não cabe dentro do padrão. Lia era fora do padrão. Nós cristãos devemos nos alegrar porque estamos fora do padrão ideológico deste mundo. João 15, 18, 19 diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso é que o mundo os odeia. Louvado seja Deus. Eu e você estamos fora do padrão desse mundo. Nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a forma como lidamos com o dinheiro, nossos projetos, nada deve se encaixar no padrão desse mundo. Lia viveu a vida inteira vivendo o drama do complexo e da comparação. Irmãos, tem coisa pior do que ser comparado o tempo todo com outras pessoas? Quantas famílias doentes porque os pais comparam os filhos o tempo todo? Eu soube de uma família que são as noras, né? Não acontece aqui com ninguém, eu tenho certeza. As noras se competem. Os filhos têm que ser melhor. A festa de aniversário tem que ser a mais cara. E por aí vai. Se comparando. Isso adoece. Quantas igrejas doentes porque os membros fazem comparações. Irmãos, está difícil pregar aqui nessa igreja, por favor. Depois de ouvir uma palavra daquela que de James hoje, eu disse: Jesus, que de pastor James, tem misericórdia da minha vida. Não dá, está difícil. Não comparem, irmãos. Até para ele puxar a orelha de vocês, ele diz: os irmãos que me desculpem. Olha, eu queria ter essa suavidade. Eu sou logo acanalhada, eu digo logo. Eu queria ser meiga, assim, doce, mas não dá. Não é? Quantas igrejas doentes por causa disso? A igreja de Corinto. Um dizia assim: eu sou de Paulo, porque foi ele que me evangelizou. Outro dizia: não, eu não sou de Paulo não, eu sou de Apolo, porque Apolo fala melhor. Aí outro dizia assim: não, eu sou de Pedro. Você é de Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que por Raquel ser mais bonita, Jacó de imediato ama Raquel. E por esse amor ele serve a Labão por 7 anos. Irmãos, que situação triste a de Lia. Talvez Lia fosse um peso para o seu pai Labão, que sabia que Lia não ia casar nunca. E dar uma filha em casamento nesse contexto aqui era sinônimo de lucro, porque tinha o dote. 2 filhas, 2 dote. Mas talvez quando ele olhasse para a cara de Lia, dissesse: isso vai ser um estorvo na minha vida. Quem vai querer essa zanoia? Vamos ser sinceros. A gente fica tentando espiritualizar as coisas, mas é a verdade. Quem vai querer? Aí olha o que é que ele faz. Dos versos 21 ao 30, vai nos dizer o que foi que Labão fez. Jacó diz que queria Lia. Ele diz: eu te dou Lia, mas você vai trabalhar para mim 7 anos. Quando chegam os 7 anos, chegou a noite de núpcia. Aí Labão diz: eu tenho que me livrar desse estorvo. Ficar com uma moça velha dentro de casa, eu preciso me livrar. Já sei o que é que eu vou fazer. Era cultura na núpcia, a noiva ir no escuro, botar um véu por cima. Ele disse: é tu, Lia. A Bíblia diz que Labão deu um banquete, consequentemente Jacó. Né? Labão bota Lia no lugar. Irmãos, imagina ao amanhecer, Jacó sonhando com aquela cara linda de Raquel. A Bíblia diz.
Eu não quero que vocês fiquem rindo, não. Isso é sério, irmãos. De ressaca de vinho. Quem já tomou vinho sabe, é uma dor de cabeça. Olha para aquela cara, coitada. Lia. E ele vai lá e diz: Labão, o que é que tu fizesse comigo? Eu te servi 7 anos e tu me desse a outra. Aí Labão diz: olha, é porque aqui é costume. Mentira. Em registro nenhum se diz que era costume dar a mais velha antes da mais nova. Labão disse: é o seguinte, é costume daqui a mais velha casar primeiro. Então, vai Lia. Mas já que tu ama tanto Raquel, tu vai trabalhar para mim mais 7 anos. Daqui a uma semana tu vem e tu leva Raquel. Um fato curioso aqui, irmãos. O enganador agora é enganado. Gênesis 27, Jacó engana o seu pai a passar por Esaú. E agora ele é enganado por Labão, que usou Lia para se passar por Raquel. Sabe o que é que eu aprendo? Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem ceifar, isso também ceifará. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Você que se acha muito esperto, que vive comprando e não pagando, que vive mentindo, que vive dando trambique nos outros, um dia vai chegar a sua vez. A questão é que Lia agora está em um casamento sem ser amada. Imagina, irmãs. E tem como rival a sua irmã. E Gênesis 29, 30 vai terminar dizendo assim: mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Aí é nesse contexto que a gente vai entrar agora na história. Verso 31 vai nos dizer assim, leia comigo. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Oh, irmãos, que Deus gracioso. Afora dos padrões de beleza, a rejeitada pelo pai, rejeitada pelo marido, agora vai experimentar a graça de Deus. Não resta dúvida que o ser humano, ele necessita de aceitação, ele necessita de cuidado, ele necessita de amor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Deus deve ser nosso maior anseio. A graça de Deus deve ser a nossa maior busca. Lia não era desprezada por Deus. Deus abençoa ela com algo extraordinário, fertilidade. Ter filho nessa época aqui era uma forma de honrar o marido. E nós vamos ver lá na frente, principalmente com Jacó, que vinha da descendência de quem? De Abraão. Lia era agraciada. Interessante, Gênesis é uma narrativa. Gênesis, ele é um texto narrado por quem? Por Moisés. E Moisés está dizendo aqui, vendo o Senhor que Lia era desprezada. Moisés está dizendo que Deus olhou para Lia. Isso é um detalhe. Moisés não está dizendo, Deus apareceu para Lia e disse, eis minha serva, eis que te digo, porque você é desprezada, você vai ser fértil. Não. Deus viu a dor de Lia e bondosamente a agraciou. Sabe o que é que eu aprendo? Deus nos agracia muitas vezes sem a gente perceber. Existe graça em tudo na sua vida, até nos piores momentos. E eu e você necessita, para acordar todos os dias, ver a graça de Deus nos piores momentos das nossas vidas. O carcereiro foi o meio de graça para José na prisão do Egito. O eunuco foi o meio de graça para Esté na Pérsia. Irmãos, você precisa abrir os seus olhos e ver a graça de Deus nas piores coisas. Eu fiquei careca, né? E eu precisei ver a graça de Deus.
Diga qual é. Júlia foi quem me disse. Eu não fico mais em fila. Tem que ter alguma coisa boa. Eu fui no shopping ontem com o Euder, uma fila na Riachuelo, enorme. Eu só fiz chegar assim, ó. Ah, moça, venha. Pelo menos isso. Graça. A minha, eu não sei a sua. Veja a graça de Deus no momento mais doloroso da sua vida. O Senhor viu que Lia era desprezada e a agraciou. Deus te agracia todos os momentos. Nós somos agraciados com a salvação em Jesus Cristo. Vendo o Senhor que éramos desprezados e errantes, Ele nos agraciou com seu Filho Jesus Cristo. Nas lutas e dores nós somos agraciados, irmãos, porque nós temos o Consolador. Apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, 8, 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Você acha que sofre? Imagina como seriam seus problemas e desertos sem Cristo. Irmãos, como alguém suporta um luto sem Cristo? Como alguém suporta uma doença sem Cristo? Eu não sei. É a graça de Deus. O extraordinário já aconteceu na sua vida. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É que esse Deus extraordinário, Ele se manifesta todos os dias de forma ordinária. Você quando acorda e vai fazer xixi, é sinal que seus rins funcionaram. Você quando senta de manhã e tem fome, é maravilhoso sentir o cheiro do café. É maravilhoso comer um prato de feijão, só o feijão. Quando você passa meses e dias sem sentir gosto das coisas, aí você começa a dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso. Viu Deus que Lia era estéril e a fez fértil. Verso 32 a 34. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu, sim, vamos parar aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que Lia estava satisfeita com a fertilidade? Quem era o bem maior de Lia? Era Jacó. Lia ainda não tinha entendido que a satisfação da sua vida estava em Deus. E nós vamos ver pelos nomes que ela dá aos filhos que ela gerou. Porque nesse tempo aqui, os nomes dados aos filhos expressavam a fé e a expectativa dos pais com relação aos filhos. Os nomes dos filhos de Lia vai revelar o que estava no coração de Lia. E o coração de Lia só tinha espaço para Jacó. O que é que está no seu coração? Sabe o que eu quero dizer? Que o seu estilo de vida, que as tuas aspirações, a forma como você leva a sua vida cristã, tudo isso revela o que está no teu coração. Até o que você posta em rede social revela o que está no teu coração. Aquela fotinha básica de frente do espelho. Olha eu, ó. Revela o que está no seu coração. Porque quando você está se sentindo feio, você não posta. Por que você não posta quando acorda com os cabelos dessa altura? E os olhos cheios de remela? O que você posta está no seu coração. Os nomes do filho de Lia vão dizer o que estava no coração de Lia. E o coração de Lia queria o amor de Jacó. Primeiro filho, verso 32, né? Vamos ler de novo. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Sabe o que é que significa Rúben, irmãos?
veja um filho. Lia estava dizendo, eu sou desprezada, eu sou mal amada, mas olha, eu tenho um filho. Eu dei um filho a Jacó, agora ele vai me amar. O Senhor atendeu a minha aflição. Irmão, nós não sabemos quanto tempo se passou do primeiro filho para o segundo filho. Mas uma coisa é certa, Rúben veio e Jacó não amou Lia. Porque no verso 33 vai dizer assim: concebeu outra vez e deu à luz um filho. E disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Sabe o que significa Simeão? Aquele que ouve. Nos dará a entender que Lia havia falado com Deus sobre seu sofrimento. Na Nova Almeida atualizada diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada. Aí no segundo filho, Lia diz, agora vai. Dessa vez Jacó me dá valor. Onde estava a expectativa de Lia? Eu não sei quanto tempo foi do segundo para o terceiro filho, mas eu te pergunto, Jacó amou Lia? Não. Verso 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Olha o que significa Levi, aquele que une. Lia disse, dessa vez vai. Dessa vez Jacó me ama. Será possível? Eu já estou com 3 meninos. Toma menino nesse homem, nada de amor. Irmãos, Lia estava tão obcecada por Jacó que esqueceu que dar à luz era uma bênção de Deus. Como eu falei lá na frente, Lia não percebeu que estava sendo instrumento no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Porque Gênesis 22:17, Deus diz, a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Das 12 tribos de Israel, 6 vieram de Lia. Ela não estava percebendo isso. Na verdade, Lia estava olhando para as suas próprias necessidades. O coração estava sempre insatisfeito. Quanto mais Lia buscava reconhecimento de Jacó, menos reconhecimento ela tinha. É diferente comigo e com você? Hã? Vivemos em uma sociedade materialista. Aí você diz assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Eu só sou feia porque eu não tenho dinheiro. Não existe gente feia, existe gente pobre. No dia que eu tiver dinheiro, tudo vai se resolver. Eu vou ser reconhecido e eu vou estar satisfeito. Eclesiastes 2, em outras palavras, Salomão disse, amontoei para mim prata e ouro. Tudo que desejaram os meus olhos não lhes neguei. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Raul Seixas, na sua loucura de droga, acertou em uma coisa. Quando ele disse em uma de suas músicas, eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que quis, mas eu confesso, abestalhado, eu estou decepcionado. Eu detenho um conhecido, que ele é da Cidade Viva. E nós passamos 1 mês e 1 semana em João Pessoa. E ele nos dizia que a igreja Cidade Viva tem uma igreja no altiplano. Altiplano hoje é o bairro top de João Pessoa. É responsável por o maior PIB da cidade. É só rico. Se você disser assim, moro no altiplano, já sabe. Mas sabe o que é que a igreja Cidade Viva está fazendo? O pastor disse a ele, fulano, eu preciso bolar um plano urgente para a igreja do altiplano. Porque o maior índice de suicídio de João Pessoa se encontra no altiplano. Não é 1 nem 2. Toda semana eu recebo notícia de gente que se joga dos prédios. Não é dinheiro.
Satisfação não é dinheiro. Você não vai ser feliz. Eu não estou dizendo que você não possa ser rico. Eu estou dizendo que satisfação não vem com dinheiro. Satisfação só em Deus. Nós não somos diferentes de Lia. Nós vivemos numa sociedade que dá ênfase do culto ao corpo. Aí você diz assim: quando eu for magra, você vai ver. Tudo vai mudar. Você vai ver. Entrei na academia. Quando eu chegar no peso que o nutricionista disse, você vai ver. Ser hoje uma pessoa gordinha até parece que tem uma doença contagiosa. Irmãos, entendam, eu não estou indo para o extremo. Vocês estão me entendendo, não estão? Pelo amor de Deus, não vá sair daqui dizendo que eu disse que vocês têm que ser enormes de gordas. Eu estou dizendo que a sua realização não está no seu corpo. Porque corpo passa. Sabe o que é que eu aprendi, irmãos? Eu estou falando aqui para vocês sério. Nós somos muito mais do que um corpo. Você sabia disso? Você vive sem perna, você vive sem braço, você vive sem cabelo. Eu que o diga. E digo a você aqui, compartilhando algo extremamente íntimo meu, sem vergonha nenhuma. Você vive sem seio. Fácil? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quando você vai ganhar satisfação em Deus? Quando você perder. Você não pode se satisfazer em Deus só ganhando. Se você tivesse me perguntado em junho, Janeide, você quer fazer uma reconstrução? Assim, para quem não sabe, eu tive um câncer de mama. Eu fiz uma mastectomia total, eu tirei tudo. E eu não pude fazer a reconstrução porque eu tinha que tomar radioterapia. E eu só posso fazer daqui a 6 meses. Você sabe que cabelo e mama é o símbolo da mulher. Aí você se vê sem cabelo e sem mama. Se você me perguntasse em junho, Janeide, você vai fazer? Eu diria imediatamente, vou. Se você me perguntar hoje, eu lhe digo, eu estou orando ao Senhor. Porque você tem que se contentar em Deus. Deus é a nossa alegria, irmãos. É a nossa satisfação, é o nosso gozo. É o nosso consolador. Tudo passa. E é tão bom quando a gente sente Ele nos dizendo assim, eu lhe basto. Eu lhe basto. Não estou recriminando quem faz. Talvez eu até faça, eu não sei. Mas eu estou dizendo que para você ganhar satisfação em Deus, você tem que perder. Você tem que perder. Nossa satisfação deve ser Deus. Paulo disse em 2 Coríntios 4,16, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia. Aí você talvez vai dizer assim a mim, Janeide, não, eu não procuro dinheiro. Eu não procuro beleza. Eu sou uma pessoa satisfeita porque eu tenho saúde. Porque não é isso que a gente aprende. Quando a gente vai desejar alguma coisa para outra pessoa, a gente diz que Deus te dê. E tem gente que diz assim, saúde é o mais importante, porque as outras coisas a gente corre atrás. Não é, o mais importante é Deus. Porque quando a saúde está ameaçada? Então saúde não é a fonte da nossa alegria.
Irmãos, por que é que você acha que Satanás disse a Jó: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida? Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, olha, a gente aguenta aluguel atrasado, a gente aguenta homem ruim dizendo coisa com a pessoa todo dia, a gente aguenta desemprego, mas saúde a gente não aguenta não. Quando toca na pele, ou você tem satisfação em Deus, ou você não aguenta. E quem aguenta não é forte. Quem aguenta serve a um Deus todo-poderoso, a um Deus grandioso, a um Deus majestoso. Porque humanamente falando, é impossível. Eu quero falar de Fanny Crosby. Eu acho que é esse nome. Nasceu em 1820. Um erro médico a deixou cega com 1 mês de vida. Mas era conhecida por sua doçura e alegria. Moody, quando a viu cantar, ficou impressionado. Mesmo cega, conseguiu compor vários hinos do cantor cristão. E é dela o hino que diz: vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Canta minha alma, canta ao Senhor, render-lhe sempre ardente louvor. Se saúde trouxesse felicidade e fosse o pilar para você servir a Deus, Ronaldo Lindório não servia a Deus. Se saúde fosse o pilar para você fazer tudo na sua vida, Solano Portela não servia a Deus. A sua satisfação precisa estar em Deus. Até quando, irmãos, nós vamos colocar a nossa satisfação em casamento, em diploma, em filho, em tantas coisas que não é o nosso Deus? Lia estava insistindo: agora Jacó vai. E nada. Dessa vez ele me ama. E nada. Verso 35. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Sabe o que significa Judá? Louvor. Lia estava dizendo: esta vez eu louvarei ao Senhor. O coração de Lia mudou, por isso ela mudou o seu discurso. O que aconteceu aqui, eu não sei. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Jacó não a amou. E eu vou provar biblicamente. Gênesis 33, 1, 2 vai dizer assim: e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e a José por último. Sabe o que é que esse texto me diz? Jacó estava brigado com seu irmão Esaú. Foi se encontrar para fazer as pazes. Olha o que passou na cabeça de Jacó. Possa ser que ele me mate. Então, eu vou botar na frente os filhos das servas. São meus filhos, mas não são tão importantes. Depois, eu boto Lia e os filhos. São meus filhos, mas não são tão importantes. Mas, por último, é Raquel e José. Porque Raquel e José é o meu bem maior. Então Jacó continuava desprezando Lia. Mas Lia entendeu. Lia parou de lamentar. E Lia decidiu ser satisfeita em Deus. Lia encontrou em Deus uma fonte de alegria e um motivo de louvor. Lia adorou a Deus independente das circunstâncias. Lia encontrou paz quando ela olha para o lugar certo. Eu e você precisamos olhar para o lugar certo. A nossa satisfação é Deus. Nós queremos maridos amorosos, queremos, mas se não tem paciência.
Nós queremos filhos tal, queremos, mas não tem paciência. Não coloque sua alegria nessas coisas. E o quarto filho de Lia se chama Judá. Ai, que coisa maravilhosa. Judá se tornaria uma tribo de Israel. Em Gênesis 49:9, Jacó, quando se despede dos seus filhos e vai dar a bênção a Judá, diz: Judá, você é leãozinho. A tribo de Judá era apelidada de leãozinhos. Surge Davi. Davi era de que tribo? Judá. Segundo Samuel 7:12-13 diz: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Em Belém, da tribo de Judá, nasce um menino chamado Jesus, conhecido como o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é nosso motivo de louvor. Irmãos, louve a estrela da manhã, o sol da justiça, nosso pão da vida. Beba da água da fonte, água que quem bebe dela jamais terá sede. Jesus da tribo de Judá. Eu quero terminar aqui com uma história ilustrativa que o pastor Tim Keller, quando era vivo, em uma de suas pregações contou. Falando sobre satisfação e sobre segurança. É uma história ilustrativa. Não aconteceu, ele ilustrou. Ele disse que um cortador de árvore foi chamado para uma floresta para derrubar várias árvores. E ele começou a derrubar as árvores. Só que quando ele ia derrubar uma árvore, que ele olhou para o galho maior da árvore, tinha um ninho de passarinho com o pássaro mãe. E ele disse: se eu derrubar essa árvore, eu vou derrubar esse ninho. E ele começou a balançar o galho para que aquele pássaro mãe pegasse o ninho e fosse embora. E ele disse que quando ele balançou o galho, o pássaro mãe pegou o ninho e foi para a próxima árvore. E ele foi na árvore, balançou de novo. E várias vezes ele já estava cansado. Até que o pássaro mãe pega aquele ninho, dá um voo mais alto, segue para uma rocha e pousa na rocha. E aquele cortador de árvore pensou: agora sim, eles estão seguros. Qual é a lição, irmãos? Nós muitas vezes temos feito o nosso ninho e posto segurança em coisas que vão ser derrubadas. Dinheiro, juventude, diploma, saúde, tudo acaba. Mas tem algo que não pode ser derrubado: Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Seja satisfeito em Deus. O dia mau, quando bater na tua porta, por você só você não consegue. A vontade é ir para debaixo de um lençol, se enrolar e chorar e lamentar. Mas o dia mau, quando chegar à sua porta, olhe para o alto e diga: Senhor, me ensina a fazer o meu ninho em cima das tuas promessas. Ainda que tudo me falte, eu preciso ser satisfeito em ti. Por que tantos crentes descontentes? Por que tantos crentes correndo atrás de dinheiro, atrás de fama? Por que tantos crentes construindo seus projetos pessoais em cima de coisas? Eu conheço alguém que disse que a filha dela é casada e o plano dela é passar em um concurso público para tal cargo. Essa pessoa já está perto dos 40 anos.
não teve filhos, não faz nada da vida, porque a meta dela é passar nesse concurso. E se não passar? E está dentro das nossas igrejas. Vem para os nossos cultos. Depois nós não sabemos porque nós andamos tão infelizes, tão mal-humorados, tão de mal com a vida. O nosso Senhor, Ele é o nosso porto seguro.